nós vamos nos referir à quarta e última sessão do capítulo 1 de O Capital, a Mercadoria. Sessão essa que Marx apresenta com o título de O Caráter Fetichista da Mercadoria e Seu Segredo. Eu tenho uma leitura muito particular dessa sessão 4 do livro 1 da Mercadoria. Para o leitor que está iniciando, a impressão que se tem, não só para o leitor que está iniciando no pensamento de Marx, mas de um modo geral, deixa-se com isso a impressão de que aqui na seção 4, Marx apresenta o caráter fetichista, apresenta de forma definitiva o caráter fetichista da mercadoria, como se essa seção 4 fosse suficiente para dar conta das relações de uma forma de sociabilidade marcada por relações reificadas de produção. Nós sabemos que o capitalismo é uma forma de sociabilidade que é marcada por uma inversão, e é disso que trata Marx ao longo dos 3 livros de O Capital, ou em toda a sua obra, que o capitalismo é uma forma de sociabilidade marcada por uma inversão fundamental. Inversão essa que se caracteriza pelo fato de que as pessoas se transformam em objetos e as coisas que são objetos se transformam em sujeito. Vale dizer, uma forma de sociabilidade na qual as coisas adquirem, é como se as coisas adquirissem vida própria e dominasse os próprios homens. Os homens são suporte de relações sociais, são suporte dessas relações que eles não dominam. E isso está, digamos assim, apresentado ao longo do desenvolvimento dos 3 livros de O Capital. Então eu acho que Marx, ao apresentar na seção 4 o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, dá a impressão de que aqui ele apresenta e encerra o assunto, quando na verdade não é bem isso, né? Aliás, Marx aqui na seção 4 adianta muitas coisas que ele só poderá tratar nos capítulos subsequentes. Para poder falar, ele tem que adiantar essas coisas para poder falar do caráter fetichista e do segredo da mais-valia. Mas antes mesmo de apresentar a seção 4, né, quando Marx apresenta a forma, valor ou o valor de troca, quando Marx vai derivar a categoria dinheiro, ele já deixa muito claro que, ao apresentar as diversas mediações pelas quais ele parte de uma relação simples de valor até chegar à forma dinheiro, ao explicitar essas mediações, o Marx está desvelando o caráter enigmático do dinheiro, e assim, ao desvelar o caráter enigmático do dinheiro, o caráter fetichista do dinheiro, Marx está desmontando, né? Ou está revelando com isso por que o dinheiro se apresenta como uma coisa que adquire domínio sobre as pessoas. Nós vivemos num mundo, e todo mundo sabe disso, de que sem dinheiro as pessoas não são absolutamente nada. Porque todas as necessidades que nós temos, sejam elas provenientes do estômago ou da fantasia, se eu não tiver dinheiro para satisfazer essas necessidades, né, eu jamais conseguirei saciar os meus desejos, a minha satisfação de obter ou de realizar essas necessidades. Obviamente porque todas essas necessidades existem sob a forma de mercadoria, e mercadoria é algo que é produzido para ser comercializado. E, portanto, é necessário dinheiro para adquirir essas coisas. Sem dinheiro, eu não como,
Sem dinheiro eu não tenho boa saúde, porque eu preciso de um plano bom de saúde, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me cuidar bem, e tudo isso custa caro. Então, sem dinheiro eu não tenho saúde, sem dinheiro eu não vou ao teatro, não me divirto, sem dinheiro eu não vou ao cinema, sem dinheiro eu não vou à universidade, eu preciso de dinheiro para pagar pelo menos o ônibus e comprar alimentação para poder sobreviver dentro da universidade, mesmo que você tenha um restaurante universitário, você precisa de dinheiro, ou seja, dinheiro é tudo, né? Muito embora exista o provérbio popular de que dinheiro não traz felicidade. Tudo bem que dinheiro não traz felicidade, mas sem dinheiro você não é nada, portanto não consegue ser feliz, já que sem dinheiro você não tem necessidade, né? Muito bem, então já na forma de dinheiro, ao apresentar como se origina o dinheiro, né, Marx revela esse caráter enigmático do dinheiro, que é esse poder que o dinheiro tem de nos dar poder, não pelas nossas possibilidades pessoais, né? Mas a coisa parece que com dinheiro eu tenho tudo, né? Com dinheiro se eu sou feio eu me torno bonito, né? Se eu sou com dinheiro, se eu não tenho coragem, eu contrato guarda-costas para me proteger, né? Com dinheiro, se eu sou muito rico e tenho fama, né? Não sou velho, né? O dinheiro me transforma em jovem, né? Com dinheiro eu compro amor, compro o que eu bem quiser e entender nessa sociedade na qual tudo é mercadoria, na qual tudo tem um preço. Aliás, na nota 91, né, ao falar, no capítulo 3, na nota 91, na nota de pé de página, Marx, ao falar do dinheiro como tesouro, Marx faz uma citação de Shakespeare, né, uma citação que ele tira do Timão de Atenas, de Shakespeare, e para mostrar que já naquela época Shakespeare já tinha uma ideia precisa do poder do dinheiro, né? O dinheiro transforma as pessoas, ou dá às pessoas qualidades que ela, por sua qualidade pessoal, não teria capacidade de tê-las. Então, Shakespeare diz o seguinte sobre o dinheiro, né? Diz ele em Timão de Atenas: ouro, amarelo, brilhante, precioso ouro. Não, Deus, não sou homem que faça oração inconsequentes. Esta qualidade do ouro bastaria para transformar o preto em branco, o feio em belo, o falso em verdadeiro, o vil em nobre, o velho em jovem, o covarde em valente. Isso vai subornar o dinheiro, o ouro, vai subornar vossos sacerdotes e vossos servidores, afastando-os de vós, vai tirar o travesseiro de debaixo da cabeça do homem mais robusto. Este escravo amarelo vai unir e dissolver religiões. Bendizer amaldiçoados, fazer adorar a lepra lívida, dar lugar aos ladrões, fazendo-os sentar no meio dos senadores com títulos, genuflexões e elogios. É isto que decide a viúva inconsolável casar-se
novamente, e que perfuma e embalsa como um dia de abril, aquela perante a qual entregaria a garganta, o hospital, as úlceras em pessoas. Vamos, poeira maldita, prostituta comum de todo o gênero humano, que semeia a discórdia entre a multidão de nações. Esse é o poder do dinheiro, né? Como diz Marx, né? O que eu sou e consigo não é determinado de modo algum, portanto, pela minha individualidade. Eu sou aquilo que o dinheiro me permite. Esse poder que o dinheiro tem de me dotar de capacidades que eu não possuo naturalmente, né? Isso mostra que o dinheiro é um verdadeiro Deus, né? Que o dinheiro dota o homem daquilo que ele não tem. E Marx, lá na seção 3, voltando lá, seção 3, né? Ao mostrar as diversas mediações pelas quais ele parte desde a forma simples ou acidental de valor x de A igual a y de B, até chegar à forma valor universal e daí a forma dinheiro, ao mostrar as devidas mediações, Marx mostra claramente que esse poder, esse caráter enigmático, né, desaparece do dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma mercadoria que é produto do trabalho humano e que foi excluída do mundo das mercadorias para servir de equivalente geral. Mas na sociedade que nós vivemos, que é marcada, né, por esse caráter de relações nas quais as coisas são mais importantes do que as pessoas, né, o dinheiro adquire esse poder enigmático, né? Muito bem. Então, hoje nós vamos apresentar, né, a seção 4, o caráter fetichista da mercadoria, tal qual Marx o faz na seção 4 do capítulo 1 de O Capital. Para isso eu pensei determinadas passagens, que eu vou lê-las, né, e me demorar um pouco mais nessas passagens, para que vocês possam compreendê-las ou até mesmo fazer uma leitura diferente da que eu estou a fazer. Então, Marx abre o primeiro parágrafo da seção 4 do capítulo 1 sobre a mercadoria, dizendo o seguinte: uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso. Uma mesa, por exemplo, nela não tem nada de misterioso. É um objeto ao redor do qual as pessoas se sentam para comer ou beber. Mas tão logo aparece como mercadoria esse objeto, esse valor de uso, né? Ela, a mesa, se transforma numa coisa sensível, suprassensível. Atente bem para o que o Marx diz. A mesa adquire um caráter sensível, ela é sensível, eu posso tocá-la, pegá-la, mas ao mesmo tempo ela adquire um caráter misterioso, metafísico, transcendental, suprassensível. Ela não se contenta em manter os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo em relação a todas as outras mercadorias. E em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram, muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Então a mesa é um objeto, é um valor de uso, é uma madeira que foi transformada pelo trabalho do homem, mas que adquiriu vida própria, né? E passou
a ter uma independência, uma existência, desculpem, independentemente da existência dos homens. E no parágrafo 3º, Marx então se pergunta: de onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que ele assume a forma mercadoria? Pergunta Marx. Evidentemente, ele responde, evidentemente, esse caráter enigmático surge dessa própria forma, isto é, da forma mercadoria. As relações entre os produtores assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Ao invés de eu ter uma relação direta entre os homens, as relações entre os homens passam a ser relações entre as coisas. Ou eu poderia dizer, recuando no tempo, chegando lá a Adam Smith, as relações sociais entre os homens só existem na medida em que elas são mediadas pelas coisas. Dê-me isto que você tem, diria Adam Smith, que eu te dou isso aqui que eu tenho e você quer. Não é apelando para a bondade do cervejeiro, do padeiro, diria Adam Smith, que eu vou conseguir o meu jantar de hoje, mas se eu tiver algo para lhe dar em troca. Apelamos não para a sua humanidade, mas para as vantagens que advirão dele e me fornecer o meu jantar em troca de algo, em troca do que eu possa lhe dar para adquirir esse jantar. Então o próprio Adam Smith, em 1776, já tinha de certa forma, né, essa compreensão de que numa sociedade mercantilizada, as coisas, as pessoas, né, só são ou só se entram em contato uma com as outras na medida em que elas são portadoras de mercadoria, de coisas que podem ser permutadas, que podem ser trocadas. Portanto, Marx continua no parágrafo 4, dizendo o seguinte: o caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caráteres sociais do seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e por isso reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos, existindo à margem dos produtores. Então, o caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, em que os produtos do trabalho do homem adquirem, né, a característica, os caracteres de serem coisas sociais intrinsecamente aos próprios produtos, né? Não são os homens que são sociais, mas são as coisas, né, que adquirem a capacidade de socialização. Então Marx continua: é por meio desse quiprocó que os produtos do trabalho do homem se tornam mercadorias, coisas sensíveis, suprassensíveis entre os próprios homens, que aqui assume para eles a forma fantasmagórica, né? Uma forma fictícia, ilusória, utópica, fantástica, fabulosa, fantasiosa, falsa, né? E etc. De uma relação entre coisas. Ou seja, a relação social determinada entre os homens, aqui assume para os homens a forma fantasmagórica de uma relação social entre as coisas e não entre os homens. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos que nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso, diz Marx. Aqui os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria.
como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Os homens, que o Marx está dizendo aqui, é que os homens inventaram Deus, né? Criaram Deus e hoje se transformaram em objeto da vontade do próprio Deus, criado pelo próprio homem, né? No texto de 1843, a crítica que ele faz na filosofia do direito de Hegel, em que ele recorre muito à filosofia de Feuerbach, né? Feuerbach mostra que a filosofia hegeliana nada mais é do que uma teologia no sentido de que os homens, né, se alienam na medida em que criam um Deus. O Deus é criado pelo próprio homem e o homem se esquece de que Deus é sua criação e Deus se transforma num sujeito absoluto e o homem em objeto desse próprio Deus, né? É como vai dizer também, né, Freud, que Deus é uma criação do homem, né? Se Deus não existisse, diria Freud, os homens inventariam de novo, porque os homens precisam, diz Freud, de uma muleta, né, para poderem sobreviver. Kant vai dizer algo parecido, né? Kant vai dizer que nessa existência fática, né, do dia a dia, do cotidiano, o homem tem que inventar algo de metafísico, por isso que o ser humano é metafísico por natureza. Assim, continuando com a nota, se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana, se apresentam como coisas dotadas de vontade própria. A isso eu chamo fetichismo, que cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e por isso é inseparável da produção de mercadoria. No 7º parágrafo, Marx esclarece por que os produtos do trabalho humano adquirem essa forma fantasmagórica, como se tivessem vida própria e agissem, portanto, independentemente de seus criadores, que são os produtores de mercadorias. Nas 4 últimas aulas, nós mostramos que os diferentes trabalhos privados somente fazem valer o seu caráter efetivamente social, somente fazem valer o seu caráter efetivamente social quando se integram, através da troca, a totalidade do trabalho social. Então, os trabalhos privados já são social, mas no capitalismo, né, esse social só se torna verdadeiramente social se entregam, né, se fazem parte da totalidade do trabalho social. É aquela dialética que nós trabalhamos nas aulas 10, 11 e 12 da relação dialética entre trabalho concreto e trabalho abstrato. É o que Marx diz no parágrafo que eu acabei de me referir, né? Vamos ver o que ele diz a esse respeito. Ele diz o seguinte: somente no interior de sua troca, os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objetividade de valor, de sua objetividade de uso, sensivelmente distinta. Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficiente. Quando a troca, referindo-se a Aristóteles, ele diz, adquiriu, né, a força de um preconceito popular, né? Bom, a partir desse momento, os trabalhos privados dos produtores assumem, de fato, um duplo caráter social, como eu estava falando agora há pouco. Por um lado, como trabalhos úteis determinados, eles têm de satisfazer uma determinada necessidade social e, desse modo, conservar a si mesmo como elos do trabalho total, social, no sistema natural espontâneo da divisão social do
trabalho. E Marx continua. Por outro lado, ele só satisfaz as múltiplas necessidades de seus próprios produtores na medida em que cada trabalho privado e útil é permutável por qualquer outro tipo de trabalho privado e útil. É permutável por qualquer outro tipo de trabalho privado e útil. Ou seja, na medida em que um equivale ao outro. A igualdade plena dos diferentes trabalhos só pode consistir numa abstração de sua desigualdade real. Uma mesa é diferente de uma casa, é diferente de um par de botas, é diferente de um par de óculos e assim por diante. A igualdade plena dos diferentes trabalhos só pode consistir numa abstração dessas desigualdades que eu acabo de falar, real. Na redução desses trabalhos ao seu caráter comum, como dispêndio de força humana de trabalho, como trabalho humano abstrato. Então, o trabalho que já é social, né, já que não há produção de mercadoria sem uma divisão prévia social do trabalho, o trabalho que já é social, que já faz parte do elo, já é um elo da cadeia da divisão social total do trabalho, só pode satisfazer uma necessidade social se ele se transformar em algo que possa ser igualado a qualquer outra coisa, ou seja, se aquele seu caráter naturalmente social adquire uma nova determinação social imposta pela sociabilidade capitalista. Quanto a isto que eu estou falando agora, Marx não deixa nenhuma dúvida quando afirma, num trecho da citação anterior, o seguinte, que o caráter de valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato da produção, mas a produção e a troca são momentos espacial e temporalmente distintos do processo global de produção e reprodução da riqueza social. E é justamente por isso que os produtores de mercadorias se tornam reféns dos humores do mercado, mesmo que já sejam elos permanentes da divisão social do trabalho. A troca é o momento em que o valor de uso, em que o valor de suas mercadorias terá que saltar do corpo da mercadoria, em que ele está inserido, para o corpo da mercadoria ouro, que é, no caso, é o dinheiro, que é, diz Marx, a forma assumida pelo trabalho abstrato, trabalho que expressa o tempo de trabalho socialmente necessário. É esse salto do valor do corpo da mercadoria para o corpo do equivalente geral, ouro, que Marx chama de o salto mortal da mercadoria. Se esse salto dá errado, é a mercadoria que se esborracha. Não é a mercadoria que se esborracha, mas o seu possuidor. Então, quando os produtores privados elaboram seus produtos e levam para o mercado e lá vão disputar uma fatia do dinheiro existente, né, do dinheiro dos compradores que estão querendo comprar mercadoria, que esses compradores têm dinheiro na mão. Então, quando os produtores levam suas mercadorias para o mercado, né, é aí que passa a valer o provérbio popular que o Marx está usando aqui, que é um provérbio alemão, né? É aqui que reside o salto mortal da mercadoria, né? Se o cara que produziu a mercadoria encontrou um comprador para a sua mercadoria, o salto foi bem realizado. Mas se ele não conseguiu vender a sua mercadoria, o salto, né, ele vai se dar mal. Então, esse salto dá errado. Então, e nesse caso não é a mercadoria que vai se esborrachar, mas sim o seu possuidor, aquele que a produziu. Marx se demora um pouco mais analisando as possíveis causas que explicam a sorte do possuidor de mercadoria quando este vai ao mercado para vendê-la, né? Aí ele passa por uma série de dificuldades que poderão impedi-lo de realizar o valor de sua mercadoria. Nisso vai consistir o fetiche da mercadoria. Mas o fetiche da mercadoria, como eu falei, né? As relações fetichizadas
da sociedade capitalista, há uma passagem no livro 3 em que Marx se refere ao dinheiro, ao capital portador de juros, o dinheiro que existe para ser emprestado aos capitalistas para investir. O capitalista portador de juros, no caso seriam os bancos, né? Eles adiantam dinheiro para o capitalista de uma indústria qualquer, ou um comerciante qualquer, mas vamos supor para uma indústria qualquer. Ele adianta dinheiro emprestado a uma taxa de juros X e se mantém fora da produção. Espera apenas que, dado um determinado período, né, de contrato, esse dinheiro retorne à sua mão acrescido de um valor maior do que aquele que era quando ele emprestou. O dinheiro parece que cria, né, que aumenta de valor, ou que o dinheiro é um hermafrodita, ele mesmo se autocria, ele mesmo se autovaloriza, né? Então Marx diz o seguinte: é no capital portador de juro que a relação capitalista assume sua forma mais exterior e mais fetichista. Marx diz isso na seção 4, na seção 5 do Capital, né, na página 441, já que nós estamos utilizando a edição da Boitempo. Sob a forma de capital portador de juros, diz Marx, isso aparece de maneira direta, sem a mediação do processo de produção e de circulação. O capital aparece na forma misteriosa e autocriadora de juros, de seu próprio incremento. A coisa, dinheiro, mercadoria, valor, é por si só capital, e o capital aparece como simples coisa. O resultado do processo inteiro de reprodução aparece como uma qualidade inerente a uma coisa material. Depende da vontade do possuidor do dinheiro, isto é, né, da mercadoria em sua forma constantemente mutável. Se ele irá desembolsá-lo como dinheiro ou alugá-lo como capital. No capital portador de juro, portanto, produz-se em toda a sua riqueza esse fetiche automático do valor que se valoriza a si mesmo, do dinheiro que gera dinheiro, mas que ao assumir essa forma não traz nenhuma cicatriz do seu nascimento. A relação social é consumada como uma relação de uma coisa, o dinheiro consigo mesmo. É como se o dinheiro tivesse adquirido a capacidade de gerar dinheiro a partir de si próprio. Essa é, digamos assim, a expressão máxima da fetichização das relações sociais de produção no mundo capitalista. A aula foi mais longa, eu saltei passagens que eu gostaria de ter me demorado um pouco mais nessas passagens, mas eu deixo com vocês a leitura da seção 4 do Capital. Deixo recomendado o meu próprio livro, Pensando com Marx, uma releitura, editora Ensaio, 1996, onde aí eu trato da questão do fetichismo como uma relação, como um fenômeno social, que é ao mesmo tempo da consciência e da realidade, né? Deixo com vocês essas leituras e espero comentários no sentido da crítica, no sentido de que tais comentários possam me levar a repensar ou a redefinir algumas passagens na exposição que eu acabo de fazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.